Criptomoedas, ou também conhecidas como o lado mais selvagem dos investimentos, desde o início do ano transformando adolescentes em milionários e ao mesmo tempo deixando muita gente com menos dinheiro, esvaziando as contas bancárias por aí. Neste mercado você vai ouvir pessoas pregando para você ficar bem longe das criptomoedas por ser impossível ganhar dinheiro no longo prazo, porque esse mercado está cheio de golpes e você acabará perdendo tudo o que investiu. Mas e se esse não for o seu caso? E se você soubesse o que os investidores de criptomoedas bem-sucedidos realmente estão fazendo? E se você soubesse o que eles estão comprando nesse momento e pudesse apenas copiar e colar? Bom, é isso que eu farei neste vídeo. Eu vou te mostrar 3 investimentos para iniciantes em criptomoedas e algo que vai ser bem simples de se fazer, tá? Sem coisas complexas. Então bora lá. Olha, o mercado cripto oferece muitas oportunidades sim de ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo, se você não souber manejar o risco, você também pode perder muito dinheiro. No meu primeiro ciclo de criptomoedas, eu perdi 10 mil reais tentando escolher as melhores criptomoedas do mercado e ganhar milhões. Mas o que eu fiz foi segurar esquemas de pump and dump. Só que depois do meu segundo ciclo, eu aprendi a ganhar dinheiro por ser consistente. Eu entendi o que comprar e quando vender as criptos. E foi assim com o mercado cripto que eu mais ganhei dinheiro disparado. E em cripto, um termo muito importante se chama alfa. E ele basicamente significa informação valiosa. E este alfa no mercado pode ser algo como, por exemplo, compre essa moeda porque eu ouvi dizer que a equipe é super confiável e eles vão fazer ela ir para a lua. E até coisas como, por exemplo, olha só, eu conheço o empresário do Neymar e eu sei que em breve ele vai divulgar uma foto de macaco e ela vai valer milhões. Só que também muitas pessoas aí pela internet vão inventar várias e várias coisas, das mais absurdas que sejam, sobre criptos e chamá-las de alfa, quando na verdade a maior parte dessas informações valiosas são uma completa besteira. E a parte mais difícil é obter um alfa de boa qualidade. Lembra que eu disse que eu perdi lá atrás 10 mil reais no meu primeiro ciclo? Isso aconteceu porque eu segui um alfa de péssima qualidade em canais do YouTube, em grupos do Discord e paguei o preço por cometer esse erro. E o maior problema do mercado de criptomoedas para quem é iniciante é que a informação só chega até você quando o mercado está caro. E por isso, em quase 100% das vezes, você começa comprando no topo. Em qualquer rede social, o conteúdo que chega até você é enviado pelo algoritmo e por isso os vídeos que aparecem para você estão relacionados ao tipo de conteúdo que você está consumindo, só que também está relacionado com aquilo que está mais quente naquele momento. Para quem começa a assistir os vídeos de investimento, o que vai começar a aparecer para você são cada vez mais e mais vídeos sobre o assunto. E no geral, os assuntos de renda variável não serão bons de se realizar naquele momento porque o assunto está no hype. Isso daqui é polêmico, tá? Ninguém fala disso aqui na internet, mas eu quero te mostrar esse outro lado. Porque foi assim que eu entrei no mercado cripto pela primeira vez. Quem investiu, por exemplo, no Bitcoin de 2015 até 2017, chegou a multiplicar o dinheiro em 87 vezes, ou seja, R$1.000 viraram mais de 87 mil em pouco tempo, 10 mil reais viraram quase R$1 milhão em pouco tempo. E quando esse tipo de coisa acontece, as redes sociais elas começam a ser inundadas com esse tipo de conteúdo. As notícias também sempre estão mostrando um novo milionário em criptomoedas e as buscas sobre o assunto aumentam e os vídeos sobre esse assunto também são cada vez mais e mais assistidos. E assim, hora ou outra, o algoritmo vai recomendar o vídeo para você. E neste momento o mercado está no topo e você acha que ele vai continuar subindo infinitamente e é assim que você compra e entra na hora errada. Isso aconteceu em 2017, 2020, 2021, 2023 e agora 2024. O maior problema de comprar no hype é que depois dele uma queda enorme assola o mercado e o iniciante desiste nesses momentos. Só que agora, acredite ou não, estamos em um momento muito bom porque o mercado ele subiu no início do ano e depois disso tivemos uma correção. Só que ainda existem muitos alfas aí de qualidade no mercado, como por exemplo ETF de Ethereum e de Solana, que vão atrair milhões de dólares aí de investimento para o mercado cripto e os cortes nos juros no final do ano. Até o final do vídeo você vai entender melhor, mas concentra aqui, tá bom? E hoje, pela circunstância do mercado, eu vejo que existem 3 melhores investimentos para iniciantes em criptomoedas para o ano de 2024 e 2025. E olha, quando você pesquisar sobre este tema pela primeira vez, você vai encontrar pessoas falando para você começar por ETFs de criptomoedas, como por exemplo o Hash11. Mas o que essas pessoas não te contam é que existem 4 problemas com esse tipo de investimento. E eu até entendo o lado deles, porque quem recomenda isso vai mostrar que é prático, porque se você já investe um pouco, por exemplo, nos investimentos tradicionais, você provavelmente já tem conta em uma corretora brasileira, onde você já está investindo na renda fixa, ou nas ações, ou nos fundos imobiliários,
imobiliários, etc. Mas antes de você fazer este investimento, ou caso você já tenha feito, eu quero te mostrar os motivos para você não continuar com esse tipo de aplicação. Então eu quero começar com o primeiro problema de investir em ETFs de criptomoedas, como por exemplo o Hash 11 aqui no Brasil, tá bom? Essa daqui é a carteira do Hash 11, então investindo em uma cota dele, você vai levar tudo isso daqui. Então você leva Bitcoin 64%, Ethereum vai ser 26% da carteira, aí tem Solana 5% e várias outras moedas aleatórias e menores, né, que representam uma outra parte aí do Hash 11. Só que a maior parte está concentrada aqui, né, Bitcoin e Ethereum. Isso daqui é positivo, tá? A maior parte ser Bitcoin e Ethereum porque são as mais robustas do mercado. Só que o grande problema é que você não tem um poder de escolha, então você acaba levando várias outras moedas aleatórias na carteira. Então esse é o primeiro problema, você não escolhe as criptos que você investe. Já o segundo problema é o seguinte, quem segura real está fadado a perder dinheiro. Se você não entendeu isso, olha só. Só este ano o real saiu dos R$ 4,92, que ele estava valendo isso no dia 3 de janeiro, e agora, né, no meio do ano ele já está em R$ 5,57. Ou seja, para comprar $1 você precisa disso daqui em real. Então o real já perdeu cerca de 15% do seu valor frente ao dólar desde o início desse ano. E essa desvalorização do real está atrelada a várias coisas, né? E uma delas é isso daqui, olha só. O que o governo e o Banco Central podem fazer para conter a alta do dólar? Basicamente, o governo atual ele está aí batendo cabeça com o Banco Central, porque eles querem cortar os juros e o Banco Central fala, olha, não dá para cortar juros ainda no país, porque senão a inflação vai disparar. Então, existe essa contradição. Isso é péssimo para investidores aí que pensam em colocar o dinheiro no Brasil, porque vem que não existe aí um consenso do mercado, da parte econômica. Ele está bem dividido com relação a cortar ou não os juros. Isso daí já é um grande problema. Por enquanto, o Banco Central está certo em não cortar os juros, mas o governo quer que corte a todo custo. Isso já faz o dólar subir. Outra coisa é isso daqui, né? O risco do país Brasil, ele aumentou bastante. Olha só, investidores estrangeiros já retiraram 42,4 bilhões no ano, porque justamente tem essa questão, mas também existe uma questão fiscal, de que o governo está gastando muito mais do que arrecadando, e a grande solução para eles melhorarem essa questão aí de déficit, né, fiscal, eles querem aumentar mais e mais os impostos. Isso deixa o nosso mercado menos eficiente e também menos competitivo com o restante do mundo. Logo, é melhor colocar o dinheiro em outros países que são mais eficientes do que colocar aqui, que vai no final para o governo, e você sabe todo o problema com relação a gastos relacionados ao governo, não é eficiente. A outra grande questão para o dólar estar em alta e o real estar em baixa é que os juros nos Estados Unidos estão altos. A inflação lá fora está alta, eles têm que manter os juros altos para a inflação não estourar mais ainda, né, e tentar controlar esse problema. Logo, o Brasil ele também não pode cortar os juros, porque os juros do Brasil já estão bem altos, e se eles cortarem juros, mais pessoas vão tirar dinheiro e mandar para renda fixa lá no exterior, porque ela está dolarizada e está pagando relativamente bem, né? 5%, 5,5% é bastante coisa em dólar. Já no Brasil está em média 10% aí, só que é em real, né? Então, só pela desvalorização do real frente ao dólar, você praticamente perdeu dinheiro esse ano, né? Você, mesmo segurando até o final do ano rendendo os 10%, você ficaria 5% negativo, isso se o dólar continuar do jeito que está, né? E não piorar ainda mais. Então, para fechar o raciocínio, como o Hash 11 ou qualquer outro ETF brasileiro estão em real, você fica exposto a essa perda do valor daí frente ao dólar, frente a outras moedas mundiais, porque o ETF é negociado em real. E só para a gente comparar, né, em real mesmo, né, quanto ele valorizou esse ano, ó, teve uma alta de 52%, é bastante coisa frente a qualquer outro investimento, né? Em apenas 6 meses ele subiu bastante. Só que se você olha já no Bitcoin, subiu mais, né, em real, 56%. Lembrando que quando você investe em Bitcoin, você não está segurando o real. Então, essas quedas e perdas de valor do real não estão interferindo no Bitcoin. Mas aqui é uma conversão para real. Então, ele subiu bem mais do que o Hash 11. Tem outras coisas também que impactam bastante, você vai entender por que não investir diretamente no ETF, tá? E é assim que nós entramos em nosso terceiro problema, que são as taxas altas dos ETFs, tá? A taxa de administração anual é de 1,3%, ou seja, você sempre, todos os anos, vai deixar esse valor aí referente ao quanto você investiu no ETF brasileiro aí, o Hash 11. Além dessa taxa de administração, existem outras taxas, né? Taxa de corretagem da corretora, taxa de custódia, emolumentos e taxas da B3. Essas aqui muitas corretoras zeram, tá? Mas essas outras duas não tem para onde fugir, que são taxas da B3 e você paga também.
sempre que você fizer alguma compra em bolsa e fizer uma venda, vai pagar essas taxas automaticamente. O quarto problema é com relação ao imposto e a parte fiscal. Eu fiz um vídeo recente, né, falando das novas mudanças no imposto de renda com relação a cripto, vale a pena assistir depois, só que no caso de qualquer ETF, ele não possui isenção de lucro, ou seja, se você fizer alguma venda com lucro, você terá uma tributação em cima da sua operação, né? Será de 15% sobre o seu lucro. Então, se você faz uma venda que você tem um lucro de R$1.000, já vai deixar R$150 para o governo. Enquanto quem investe diretamente tem isenção de até R$35.000 em vendas com lucro. Então, vale muito mais a pena investir de forma direta do que via ETFs. É claro que também não podemos falar só do lado negativo. Também existe alguma vantagem dependendo do seu perfil. Eu coloquei aqui como vantagem, mas também é um problema se você pensar no conceito de criptomoedas, porque a ideia não é investir em terceiros, mas sim você ser dono do seu próprio dinheiro. Mas isso pode ser uma vantagem para quem é desorganizado. Então olha só que interessante, no mercado cripto, né, muita gente perdeu já as suas criptomoedas, perdeu as suas senhas e é estimado que existam aí em Bitcoin perdido, né, o valor de 5 Petrobras, ou seja, é um valor estimado em 530 bilhões de dólares perdidos. Pessoas que perderam a senha não têm mais acesso às suas criptos. Então este é um problema para quem é desorganizado. Outra notícia aqui, né, investidor perde senha de carteira com 2 bilhões de reais em criptomoedas. Então no caso do ETF Hash11, quem mantém a custódia das suas criptos é um terceiro, ou seja, as criptos não são suas, mas você tem um título ali, né, de bolsa de valores que dá lastro em criptomoedas para você. Dessa forma você não precisa se preocupar com senhas, custódias, etc. Só que essa não é a intenção das criptos. Você já está ferindo o princípio das criptomoedas. Então, sendo iniciante em cripto, qual é o melhor investimento? Vamos lá para o primeiro, que obviamente é o Bitcoin. Por que o Bitcoin, né? Primeiro ponto, ele é a maior cripto do mercado. Então, se nós olharmos ali em capitalização de mercado, ou seja, quanto valor existe aí investido naquela moeda, né? Hoje está beirando aqui, ó, 1,2 trilhão de dólares. Então o Bitcoin obviamente está em primeiro lugar, é a maior cripto do mercado, já que está em segundo lugar tem 410 bilhões de dólares, né, em market cap. Já que está em segundo lugar tem 410 bilhões de dólares em market cap. Dessa forma, o Bitcoin ele é cerca de 3 vezes maior do que o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Se o Ethereum ele tivesse o valor de mercado do Bitcoin, cada Ethereum valeria em torno de 10 mil dólares. Então perceba aqui, ó, 1,2 trilhão e 410 milhões. Essa é a grande diferença do segundo lugar para o primeiro lugar em valor ali investido, né, basicamente. Dessa forma, o Bitcoin comparado a outros ativos do mundo, ele fica ali na 10ª posição. Então ele é o 10º ativo mais valioso de todo o planeta. Só fica atrás aí do ouro, né, que está em primeiro lugar, e de outras ações que são aí da Bolsa de Valores americana, que são essas daqui, né? Tem a empresa de petróleo, tem a prata, tem a Meta, né, que é a do Facebook, WhatsApp, Instagram. Depois temos o Bitcoin aqui atrás, que está quase no mesmo valor de mercado da Meta, né? Então, comprando o Bitcoin, que está em 10º lugar, você está levando o ativo mais valioso do planeta. Se a gente comparar com ações brasileiras, etc., com um Bitcoin você compra várias e várias vezes a Bolsa de Valores brasileira, porque tem gente que fala que o risco é bem maior em cripto, né? Só que eu vejo pelo contrário, né? No caso do Bitcoin, o risco é muito menor do que investir em, por exemplo, ações brasileiras. Mas isso é algo polêmico que até vale um vídeo só sobre isso. Enfim. O segundo motivo para comprar o Bitcoin é sua alta demanda. Então, vocês viram que é a maior cripto do mercado, ela que dá laço para todo o mercado de criptomoedas. Sem Bitcoin nenhuma outra moeda existiria, e a sua demanda está cada vez mais alta com o passar dos anos, né? Então nós temos ali a notícia, né? ETF de Bitcoin dos Estados Unidos tem aí uma entrada de 4,6 bilhões de dólares de volume no primeiro dia de negociação. Para quem não sabe, esse ano a grande novidade do mercado que trouxe muito dinheiro foram os ETFs de Bitcoin que foram aprovados em janeiro de 2024. Desde esse momento da aprovação, o Bitcoin saiu dos 42 mil dólares e foi lá para 73 mil dólares por cada unidade. Depois de alguns meses, ele teve uma correção e chegou aí em 56 mil dólares. Então, comprar hoje Bitcoin está muito mais interessante do que comprar lá atrás no seu topo histórico. Sabendo que este ano e nos próximos nós sempre teremos entrada de dinheiro via
para ETFs de Bitcoin. Então nós podemos ver exatamente isso no gráfico aqui, né? Após a aprovação, o volume e a entrada foi enorme, né? Que representam essas barras da parte de cima. Apesar disso, também tivemos bastante venda nos primeiros dias, porque essa empresa aqui, né, o GBTC da Grayscale, que é uma empresa aí gigante no mercado de fundos e também de ETFs, eles já tinham bastante Bitcoin aí dos seus clientes e muitas pessoas venderam esses Bitcoins para trocar por outras empresas que ofereciam taxas melhores. Então as taxas desses outros ETFs de Bitcoins eram muito melhores do que a do GBTC e por isso muita gente trocou esse por esse. E outras pessoas usaram esses ETFs para realizar o lucro. Então depois de um certo tempo, a pressão vendedora ela diminuiu bastante e a pressão compradora ela foi maior. Só que perceba que o volume ele também caiu, né? Com a queda do mercado, o volume diminuiu também. Só que quando o mercado voltar a ter mais e mais atenção, isso daqui vai subir bastante, tá? O volume vai subir bem nos ETFs e o preço vai subir cada vez mais rápido. Então o que vale a pena notar aqui nas últimas semanas é que o volume ele caiu bastante, geralmente depois de uma queda enorme no volume, isso no mercado cripto, principalmente no Bitcoin, hora ou outra vem uma calmaria no mercado e depois vem uma grande volatilidade, vindo grandes altas ou grandes quedas, mas por tudo que está por vir pela frente, as chances são maiores de altas do que de quedas, tá bom? Então por isso que hoje é muito interessante pensar em aportar em Bitcoin sendo iniciante. Até porque olhando para o ciclo de mercado, né? Qual momento nós nos encontramos agora? Se olharmos para a psicologia dos ciclos de mercado, isso daqui é bem importante para mostrar em qual momento nós estamos. Olha só, 2021 nós tivemos esse ciclo aqui completo. Saímos da fase de otimismo, fomos para a fase de esperança, até chegarmos na fase de euforia, que era quando o Neymar estava divulgando fotos de macaco valendo milhões, Justin Bieber e várias outras celebridades. Esse foi o momento de maior euforia, que é o topo do mercado, que inclusive é neste momento que mais vídeos são recomendados para quem é iniciante e não investe no mercado, e é assim que as pessoas compram no topo, tá? Quanto mais o mercado sobe, mais vídeos são feitos, mais o algoritmo entrega esse tipo de vídeo, porque existem mais pessoas pesquisando sobre o assunto e as chances são maiores da pessoa comprar no topo quando o mercado está caro. Então perceba essa linha aqui do gráfico, que é basicamente o preço, né, do ativo. Então o momento de euforia é um momento que você não quer comprar, na verdade você quer vender. E o momento de agora, né, pós-correção, geralmente são os melhores momentos de se comprar, quando você compra barato, que é quando ninguém está eufórico, ninguém está super esperançoso com o mercado. Por isso que neste momento, provavelmente nós estamos nessa fase aqui, ó, de descrença, porque nós já passamos esse momento de grande queda, que foi 2022, 2023 foi um pouco lateral e teve uma alta, né, do final do ano até o início deste ano, e agora nós voltamos com uma correção e as pessoas ficaram desacreditadas, falando, não, agora acabou a queda, nós não teremos mais altas pela frente, e esse costuma ser um ótimo momento de compra, né? O momento antes da explosão máxima, né? Então você não estará comprando topo neste momento atual. Agora, o terceiro motivo para comprar Bitcoin agora é porque ele é um ativo descentralizado, ou seja, não tem governo controlando ele, não tem nenhuma empresa controlando ele, e isso é extremamente positivo. Olha só, o próprio Elon Musk falou, né? O dólar não valerá nada, alerta severo ao Fed enquanto a impressão de dinheiro ainda não começou de forma mais incisiva, né? Então o que os governos fazem basicamente? Eles imprimem mais e mais dinheiro, fazendo a moeda desvalorizar, né? Então o real desvaloriza, o dólar desvaloriza e qualquer outra moeda se desvaloriza porque o governo tem uma impressora infinita de dinheiro. Só que no caso do Bitcoin isso não acontece porque ele é descentralizado, ninguém pode mandar imprimir mais Bitcoin ou não. E essa afirmação do Elon Musk fica bem claro quando a gente coloca um gráfico do Bitcoin em relação ao dólar, né? Quantos Bitcoins você precisa para comprar dólar? Então, quanto mais tempo se passa, menos Bitcoins você precisa para comprar $1, olha só. Então, em porcentagem, nos últimos anos, o dólar já caiu 99,47% em relação ao Bitcoin. Então, e esse é o gráfico do dólar em relação ao Bitcoin. Quem segura dólar e não segura Bitcoin está fadado a perder dinheiro também. Só que quem segura real, né, nós brasileiros, estamos em um cenário muito pior. Temos lá a notícia da Forbes, né, dólar ultrapassa 5,65, o maior valor em 2 anos e meio, né. Então vocês já viram, né, que o real perdeu cerca de 15% do
do valor só neste ano e ainda as coisas podem piorar. Então eu tirei um print, né? O real está em 5,67 nesse momento. Pode ser que ele caia um pouco, pode ser que sim, mas a tendência é de não melhorar, tá? Até olhando aqui de perto, né, o que aconteceu esse ano, olha só, nós estávamos aqui no início do ano, esse era o valor do real frente ao dólar e depois só tivemos mais e mais quedas, uma queda de 14,70%. E olhando o preço do real frente ao Bitcoin é muito parecido com o dólar, tá? Apesar do dólar valer muito mais do que o real, quando a gente compara as duas moedas fiduciárias com o Bitcoin, que é deflacionário, e no caso das moedas fiduciárias são inflacionárias, ou seja, tendem a perder valor ao longo do tempo, o gráfico é a mesma coisa, olha só, sempre em queda com relação ao Bitcoin. Por mais que tenham oscilações ao longo do caminho, do Bitcoin perdendo valor, que é quando o real se valoriza frente ao Bitcoin, a tendência do médio e do longo prazo é do Bitcoin sempre ganhar valor frente a moedas fiduciárias. Então o real já perdeu 99,65% do seu poder de compra frente ao Bitcoin nos últimos anos. E uma coisa que pode acontecer no final do ano é um aumento na impressão de dinheiro. Sempre que acontece isso na economia, o Bitcoin ele ganha mais e mais força, porque as moedas elas perdem valor enquanto o Bitcoin ganha mais e mais valor. Então isso já está começando a acontecer, né? O preço do Bitcoin mostra força enquanto os investidores antecipam, então já tem alguns investidores antecipando o retorno da impressão monetária, principalmente dos Estados Unidos. Isso acontece porque é esperado no final desse ano, o Fed, né, e o Banco Central Europeu, eles podem cortar mais as taxas de juros a partir de setembro desse ano, principalmente aqui o Fed, né, dos Estados Unidos, que eles ainda não cortaram nada dos juros e em setembro eles podem começar a cortar juros. Quando isso acontece de forma bem básica na parte de economia, juros mais baixos tornam empréstimos mais baratos. Então, as pessoas começam a pegar mais dinheiro emprestado com bancos, etc. Isso gera mais emprego, gera mais investimento na parte econômica e também as pessoas gastam mais dinheiro. Então, por causa de tudo isso, cortar juros é a mesma coisa que imprimir mais dinheiro na economia. Mesmo que não seja impresso mais dinheiro de forma física, só por cortar juros você já cria mais dinheiro na economia automaticamente. E é isso que pode acontecer no final deste ano, ou seja, faltam poucos meses para a impressão monetária voltar. O quarto motivo para comprar Bitcoin, obviamente, é a sua escassez. Então, se nós olharmos quantos Bitcoins existem no momento, temos ali 19 milhões de moedas que já estão circulando no mercado. Isso representa cerca de 94% de todos os Bitcoins que vão existir no planeta, né? Ainda faltam 1,2 milhões para serem minerados, que dá mais ou menos 6%, que é o valor que resta aqui, né? E hoje, por dia, são minerados 450 novos Bitcoins. E a tendência de tudo isso estar circulando no mercado é só em 2140, ou seja, ainda faltam mais de 116 anos para todos os Bitcoins entrarem em circulação. Isso já é muito positivo porque mostra que a moeda ela não é inflacionária. Apesar de serem minerados 450 novos Bitcoins todos os dias, o mercado já está comprando muito mais do que isso na média, tá? Pensando no médio e longo prazo, do que essa quantidade que é minerada diariamente. Então, por isso o mercado é cada vez menos inflacionário e mais deflacionário. E também isso fica claro por essa curva. Quanto mais tempo se passa no Bitcoin, uma quantidade menor de moedas é emitida. Então, olha lá, 2009, lá no início do Bitcoin, pode ver que tinham poucas moedas circulando e ela cresceu rapidamente, né? O número de moedas cresceu bem rápido de 2009 até 2012. Aqui nós tivemos um halving, que é basicamente um corte pela metade da quantidade de Bitcoins que são minerados, ou seja, novos Bitcoins que são lançados no mercado são cortados pela metade. Pode ver que aqui diminuiu já o ritmo de crescimento, mas ele ainda era alto. Aqui nós tivemos outro halving, né? Então cortou pela metade novamente. Aí o ritmo diminuiu mais. 2020, outro halving, diminuiu mais ainda o ritmo de crescimento. E agora 2024 tivemos mais um halving e cada vez mais nós vamos ver uma linha mais reta e menos vertical na alta aí das quantidades de moedas no mercado. Então, para você entender de forma bem clara o que é o halving, então no início, né, eram liberados 50 Bitcoins a cada bloco minerado, ou seja, a cada 10 minutos, um minerador que emprestava o seu computador para a rede, né, para aprovar as transações dentro do Bitcoin, ele recebia ali 50 Bitcoins. No primeiro halving, isso caiu pela metade, foi para 25, no segundo halving para 12,5, no terceiro halving para 6,25 e no quarto halving, que aconteceu este ano, né, 2024, para 3,125. Então, a cada 10 minutos, o minerador ganha isso, né? 3,125 Bitcoins. E a cada 4 anos, isso sempre cai pela metade, tá bom? Porque sempre vai existir o halving, que é uma coisa programada pela rede.
Por isso, quanto mais tempo se passa, mais deflacionário o Bitcoin fica. É interessante olhar o efeito do halving também no preço do Bitcoin, porque quanto mais escasso ele fica e maior a demanda, mais ele tende a valer, né? Então, aqui nós temos marcados o primeiro halving, o segundo halving, o terceiro e o quarto halving, né? Que aconteceu agora em 2024. Então, no primeiro halving, o Bitcoin ele subiu cerca de 100 vezes durante o período pré-halving e pós-halving, que é marcado por essa linha, o período do halving. Um ano antes é o período pré-halving e um ano depois é o período pós-halving. Então, em questão de 2 anos, a pessoa fez 100 vezes aqui o capital investido. No segundo halving, durante o período pré e pós, a pessoa fez cerca de 34 vezes. Então, perceba que o aumento enorme, né, no valor do Bitcoin no momento pós o halving. Então ele sobe bastante depois que acontece o halving. No terceiro ele subiu cerca de 8 vezes. No quarto é esperado que ele suba pelo menos 4 vezes, ou seja, o halving aconteceu em abril, é esperado que de 12 a 18 meses depois ele suba 4 vezes, ou seja, chegue ali em 148 mil dólares por unidade. Hoje ele está ali em 56 mil. Ainda falando de escassez, olha só que interessante. Se cada milionário do mundo quisesse comprar um Bitcoin, já não existiria Bitcoin suficiente. Porque no final de 2021 tinham 62,5 milhões de milionários, né? Pessoas que têm mais de $1 milhão de patrimônio. Se fosse em reais, teria muito mais do que isso. Lembrando que vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin até 2140. Só que é estimado aí, ó, pela Chain Analysis que 3,7 milhões de Bitcoins foram perdidos para sempre. Ou seja, se eram 20 milhões que existiriam no total, na verdade são 19,6 milhões. Pode ser que esse número aumente ainda mais, né? Porque as pessoas podem continuar perdendo seus Bitcoins. Só que isso caiu bastante depois que o Bitcoin começou a valer bastante dinheiro, né? As pessoas ficaram mais cuidadosas com suas senhas e onde guardar eles. Agora, o que é mais interessante para você, né? Olha, quanto dinheiro eu posso ganhar investindo agora em Bitcoin? Não tem como prever o futuro em renda variável, não tem como prever o futuro do valor do dólar, não tem como prever o futuro de um valor de uma ação e também no caso do Bitcoin não tem como fazer isso. Só que existem modelos aí estatísticos que utilizam alguns dados que tendem a acertar muito, tá? Eles são bem assertivos e por isso eu peguei este modelo aqui chamado de Stock to Flow. Se você olhar o modelo nesta parte aqui, ó, ele é composto por duas coisas, basicamente. Essas bolinhas aqui coloridas que formam aí um gráfico, né, basicamente, e uma linha menor e mais fina que está em vermelho, tá? Esse gráfico colorido basicamente é o preço do Bitcoin ao longo do tempo e essa linha vermelha é a previsão desse modelo aqui, ou seja, se você reparar desde 2012, o preço do Bitcoin ficou muito próximo do modelo gráfico. Em alguns momentos o preço até subiu mais do que o modelo esperava e outros ele ficou um pouco abaixo, só que se perceba que ele acertou bastante, né? Os momentos de alta, os momentos que o preço ficou lateral e os momentos que o preço voltou a subir. O modelo ele acertou de forma precisa praticamente. E olha aí, os últimos anos, né, os últimos meses, né, 2022, que foi o mercado de baixa, então a queda do mercado, o modelo previu que o mercado ficaria basicamente lateral e depois ele voltaria a subir mais para frente, né, de 2024 até 2025, ó. Então é a alta mais esperada aí pela frente. Então nós estamos aqui na boca, no início da alta mais forte do mercado. E seguindo esse modelo, né, quais são os preços em cada data? Olha só, o preço atual, na data atual, quanto deveria estar valendo cada Bitcoin? Hoje, basicamente, cada Bitcoin, que esse modelo usa basicamente a oferta e a demanda, quão escasso é a moeda pela demanda, né, para prever esse preço, cada moeda deveria valer 72 mil dólares. E hoje o Bitcoin está em 56 mil, ou seja, ele está bem descontado se nós olharmos para este modelo. E esse ano, o Bitcoin já bateu os 72 mil, que foi ali no início do ano, né? Ele bateu exatamente esse valor. Então hoje o Bitcoin deveria estar valendo isso e ele está descontado. Ou seja, será que é compra? Será que é venda? Olha só. Vamos olhar para o futuro, né? Quanto o Bitcoin pode chegar mais para frente? O preço de dezembro deste ano, ou seja, daqui 6 meses, é esperado que o Bitcoin já esteja valendo ali no dia 31 de dezembro cerca de 199 mil dólares. Ou seja, se ele está valendo 56 mil hoje, é um ganho de quase 3,8 vezes até o final do ano, seguindo o modelo, claro, né? E lembrando que ele praticamente sempre acertou. Então as chances dele acertar agora também são bem altas, tá bom? Até por tudo que eu mostrei aí que ainda está por vir aí na macroeconomia. Agora em 2025, qual que é a cotação do Bitcoin? Quanto deveria estar valendo o Bitcoin daqui a um ano, 12 meses, né? Em junho de 2025.
Olha só, hoje o preço está aqui, em junho de 2025, ou seja, em 12 meses o preço deve estar valendo 448 mil dólares, ou seja, deveria estar valendo isso lá na frente. Essa é a perspectiva que chega até a ser conservadora em momentos de alta, porque olha só, nos ciclos passados, né, ele acertou um momento de alta, só que o Bitcoin ele subiu até bem mais do que o previsto pelo modelo. Isso aconteceu aqui também, ó, no ciclo de alta, ó, perceba que o Bitcoin subiu bem mais do que o previsto pelo modelo, e no último ciclo a mesma coisa, né? Aqui era o ciclo de alta, o modelo acertou, né, o preço do Bitcoin, só que o Bitcoin subiu mais do que o previsto pelo modelo. Então agora pode ser que ele chegue em 448 mil dólares ano que vem, ou pode ser que ele chegue até mais, né? É claro que não dá para saber, então tem que pesar risco e retorno. Mas o futuro do Bitcoin é muito promissor. Mas beleza, né? Quero comprar Bitcoin, onde eu compro? Onde comprar Bitcoin? Qual que é o melhor lugar, se não é via ETFs, né? Muita gente, eu sei que tem conta no Nubank e as pessoas utilizam esse banco para cartão, para investimento no Brasil, né? Essa daqui é a plataforma e lá eles oferecem o serviço de criptomoedas. Então dá para comprar Bitcoin lá, dá para comprar Ethereum, só que existe um grande problema em utilizar esse tipo de plataforma. Banco brasileiro, até corretoras brasileiras. Qual que é o primeiro problema, por exemplo, do Nubank, né? Porque eu sei que muita gente utiliza e eu não quero que você utilize isso, tá? Primeiro problema é esse, ó. Ele tem taxas muito altas para você comprar ou vender as criptos, né? Ele dá aí um período de 30 dias, ele oferece uma promoção. Então se você negociar até R$50 dentro de 30 dias, você paga uma taxa de 1,4%. É bem alta essa taxa, tá? Se negociar de 50 a 250 reais dentro de 30 dias, você paga uma taxa de 1,2%, de 250 a 2.000 reais a taxa de 1%, e a taxa mínima aqui é valores acima de 2.000 reais em 30 dias, você paga uma taxa de 0,8%. Mesmo nessa taxa mínima ainda é muito caro, tá? Uma taxa muito grande. Qual que é a minha sugestão? Mesmo nesta taxa mínima, ela ainda é muito cara, tá? Só que um ponto positivo, a gente não pode também negar isso, é que o Nubank implementou depósitos e saques de criptomoedas. Antes não tinha essa função, então hoje é possível enviar e receber criptos com a sua carteira do Nubank. Antes eles não deixavam sacar, e isso é um ponto positivo, tá? Só que por enquanto você só pode sacar ou receber Bitcoin, Ethereum e Solana. Não dá para fazer com nenhuma outra moeda no mercado. Então, qual que é a alternativa? Qual que é o melhor caminho para se comprar cripto hoje, né? É utilizando corretoras no exterior. Para quem é iniciante, ó, ou até para quem é avançado, é aqui que você vai encontrar os melhores preços, as melhores taxas e também muito mais opções de moedas para se comprar. Qual é a principal corretora que nós utilizamos aqui, né? É a Crypto.com. Então, aqui é o aplicativo deles, né? Você tem lá o seu saldo, basicamente em dólar. Você pode comprar, vender, receber criptos ou sacar e até utilizar elas como forma de pagamento através do cartão de criptomoedas deles que eu utilizo aqui no dia a dia. Então eles têm Bitcoin, tem Ethereum, tem outras moedas, né? Tem a Solana e várias outras opções. E aqui os preços são melhores. A cotação do Bitcoin, por exemplo, a cotação do Ethereum vai ser melhor do que no Nubank ou bancos brasileiros, porque o volume deles é muito maior do que em corretoras nacionais também. E olha lá, eu fiz uma simulação de uma compra, né, de 0,01 Bitcoin, que deu ali 610 dólares em USDC, então eu troquei uma cripto por outra, e a taxa ela é zero. Então, olha lá, corretoras exterior você consegue esse benefício de taxa zero e preços melhores. Por isso que eu recomendo utilizar corretoras no exterior. Uma coisa importante também de se falar é que no mês de julho a Crypto.com está com uma promoção, porque já é o 8º aniversário deles, ou seja, isso também é importante para você ver se uma corretora é segura ou não, porque nós tivemos uma onda aí de corretoras quebrando em 2022, então é muito importante selecionar bem a corretora que você vai usar. E eles já estão há 8 anos no mercado e por isso eles fizeram uma promoção do seu 8º aniversário, né? Você pode ganhar 8.888 dólares em CRO, que vai dar mais de 50 mil reais, ou você pode até ganhar um Bitcoin. Aí vai dar um valor bem maior. É uma promoção que vai estar no mês de julho, né? Então, como que faz para participar? Você tem que se cadastrar no aplicativo, primeiro passo. O segundo passo é entrar na seção de campanha na tela inicial do aplicativo e tocar na campanha do 8º aniversário e depois junte-se agora. O terceiro passo é comprar pelo menos 88 dólares em CRO durante um ou todos os períodos da campanha, né? Basicamente de julho. E assim você já vai poder participar. E ao longo do mês, né? Eles
eles vão dar vários prêmios, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem outros prêmios, 7, 8, 9, que eu não coloquei aqui. O primeiro prêmio vai considerar o período de entrada, ó, dia 1 de julho, o segundo, 3 de julho, então o terceiro, 7 de julho, o quarto, 10 de julho. Então, se você comprar aqui, você vai estar concorrendo nesse prêmio de 8.888 dólares. O segundo aqui, ó, é um par de ingressos para a Curtside City na Crypto.com Arena. Para quem não sabe, eles patrocinam uma arena em um estádio gigantesco, né, que não é no Brasil, e você vai ganhar ingressos para assistir essa temporada. Também você pode ganhar ingressos da Fórmula 1, porque eles são patrocinadores da Fórmula 1. Ingressos aí do Grand Prix, né, da Fórmula 1 novamente, né. O quinto prêmio é bem interessante, é dia 13 de julho, então vai ser um Bitcoin inteiro. Esse daqui é o que vale mais, é o que tem o maior valor em prêmio. Olhe lá a campanha, veja os prêmios e vale muito a pena. Para a plataforma abrir conta lá, eu vou deixar o link na descrição e um cupom também para você já ganhar um bônus também depois que você fizer o seu primeiro depósito, fechou? Então, bora continuar aqui para a segunda moeda, que eu considero ser bem interessante para iniciante e para quem é avançado também, tá? É uma moeda que eu estou comprando bastante, que é o Ethereum. Por quê, né? Primeiro ponto, o Ethereum é a segunda maior cripto do mercado, então ele está logo atrás ali do Bitcoin, como vocês viram, com valor de mercado de 410 bilhões, né? Se nós compararmos o Ethereum com o terceiro lugar, ele é quase 4 vezes maior do que o Tether, né? Que é uma stablecoin de dólar. Então, ele também é bem grande no mercado. Comparando o Ethereum lá no ranking dos maiores ativos do mundo, ele fica ali em 26º lugar, atrás só da empresa Mastercard. Então o Ethereum também está dentro dos maiores ativos do planeta. Ele é considerado o petróleo digital, para quem não conhece. Então, se você perceber esses ativos que são mais robustos, a tendência de você ganhar dinheiro é maior, só que as valorizações não vão ser tão grandes quanto moedas menores, né? Moedas que são pequenas. Só que aqui, sendo consistente, a tendência de você ganhar bastante dinheiro sem dores de cabeça são muito maiores do que pegando pequenas moedas, investindo no curto prazo, tá? Então, para quem é iniciante, é muito interessante ser consistente e pegar ativos robustos. Segundo motivo para investir no Ethereum é o momento de mercado. Então, olha só. Primeiro ponto são os cortes nos juros. Então, lá no dia 18 de setembro de 2024, nós vamos ter a reunião do Fed que define se vamos cortar juros ou não. Essa vai ser uma reunião muito importante. A chance de ter um corte é alta, né? Até 60% do mercado espera já um corte de 0,25%. Enquanto isso, 33% esperam que os juros vão se manter iguais e uma pequena parte espera que o corte será de 0,5%. Isso daqui é bem difícil de acontecer, mas isso é bem plausível. Ou seja, corte nos juros, impressão monetária, criptos se valorizam e até ações e etc. Outra questão do momento de mercado são os ETFs de Ethereum aprovados, tá? Assim como aconteceu com os ETFs de Bitcoin, várias empresas, as mesmas até dos ETFs de Bitcoin, entraram com um pedido de ETFs de Ethereum. E como vimos o efeito no Bitcoin, o Ethereum também pode ter um efeito similar de uma alta bem forte depois que os ETFs forem aprovados. Uma parte disso já foi aprovada, tá? Então, algumas semanas atrás, esse formulário 19B-4 ele foi aprovado. Então, uma parte dos ETFs já andou para frente. Só que ainda está faltando esse formulário aqui, S1, ser aprovado, para que os ETFs sejam negociados a mercado. No caso do Bitcoin, foi aprovado o primeiro e depois o segundo, e aí os ETFs foram negociados a mercado. No caso do Ethereum, esse daqui ainda está pendente, tá? O que é importante saber, né? No dia 26 de junho, ou seja, há pouco tempo, o presidente da SEC, Gary Gensler, que é o cara que aprova ou não os ETFs, confirmou que o processo de aprovação dos ETFs de Ethereum à vista está avançando sem problemas. E as principais gestoras, né, que fizeram um pedido de ETF estão ali se envolvendo com o processo para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então temos a BlackRock, Fidelity, que são as maiores e as mais importantes, e várias outras junto com elas, né? Algumas outras gestoras também apresentaram outro formulário, o 8A, né, preparando a listagem dos ETFs em exchanges até o dia 8 de julho. Então, pode ser que a qualquer momento, né, esses ETFs sejam aprovados e se eles forem um sucesso, a gente vai ver altas fortes no Ethereum. O mercado especulava que o ETF seria aprovado no dia 4 de julho, só que isso não aconteceu, né, porque os ETFs foram adiados devido a objeções da SEC dos Estados Unidos. Então, eles fizeram algumas objeções nos formulários S1, que é aquele que está pendente e não tem data específica, tá? Mas isso pode acontecer até o dia 8 de julho. Se não acontecer nessa data, será adiado novamente. Então, não tem uma data certa, mas pode acontecer a qualquer momento. Uma informação importante daqueles que são bem-sucedidos no mercado cripto
que essas pessoas têm daqueles que não são é entender a dominância do Bitcoin, principalmente para Ethereum e as outras moedas do mercado. Então, quando ela está em queda, isso é bem positivo para o Ethereum. Então, seguindo esse padrão, né, nós sabemos que o Ethereum é uma altcoin. E quando nós temos aí um padrão referente à alta das altcoins, a dominância do Bitcoin ela cai. Então, como que acontece, né, uma alta do Ethereum e depois as outras criptos? Na primeira fase de alta, o Bitcoin ele sobe bastante, então temos um fluxo de dinheiro se movendo para o Bitcoin, causando alta em seu preço. Isso está acontecendo desde 2023. Depois, existe uma transição de fases, né, da fase 1 para a fase 2. Então, o que começa a acontecer? Parte do dinheiro flui para o Ethereum, mas ele luta para acompanhar o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin ele continua subindo mais do que o Ethereum, mas ele começa a subir também. Depois de um tempo, né, nessa transição, o preço do Ethereum começa a acompanhar o preço do Bitcoin e ele começa a ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. Assim entramos na fase 2, que é a fase do Ethereum. É essa fase que nós queremos aqui para quem investe em Ethereum. Nela, o Ethereum ele continua subindo mais do que o Bitcoin e ouvimos sobre o flipping. O que é isso, basicamente, né? Flipping é quando o mercado acredita que o valor de mercado do Ethereum vai superar o valor de mercado do Bitcoin. Sinceramente, eu acho muito difícil disso acontecer, mas quando estamos na fase 2, o mercado começa a falar sobre isso, tá? Começa a surgir várias teorias sobre essa questão. Porque o Ethereum realmente começa a ganhar muito mais valor do que o Bitcoin. Na transição da fase 1 para a fase 3, aí o dinheiro ele vai para as altcoins maiores, com grandes altas nessas moedas. Então, vocês vão ver, né? Eu vou passar aqui uma moeda grande que está dentro da fase 3 de Large Caps. Basicamente, nessa fase, o Ethereum ele se valoriza mais do que o Bitcoin e as altcoins maiores têm altas parabólicas. Ou seja, o Bitcoin está subindo 10%, o Ethereum está subindo 20%, 30% e essas altcoins estão subindo 40%, 50%, 100% no mesmo período. Depois da fase 3 para a fase 4, que a gente não chegou nessa fase ainda neste ano, né? A gente até beliscou um pouco a fase 2 e a fase 3, só que depois a gente ainda não entrou nelas com força, né? Porque o mercado ainda não entrou naquela alta mais forte. Mas depois da fase 3, temos a fase 4, que é a fase da altcoin season, chamada no mercado, né? O que acontece? Primeiro, independente do tamanho de mercado da moeda, algumas altcoins com fundamentos fortes começam a subir forte, tá? Já dentro da fase 4, altcoins maiores elas estão tendo altas verticais, altcoins menores também tendem a subir bastante, altcoins menores tendem a subir todas ao mesmo tempo depois disso. Nessa fase ainda acontece, altcoins maiores sobem mais do que o Bitcoin e o Ethereum. Ainda nessa fase, toda a cripto sobe forte independente do seu fundamento, ou seja, meme coins, moedas que não servem para nada, elas sobem muito forte. Outro sintoma desse momento, né? Existem memes de cripto em todas as redes sociais, todo mundo está animado e eufórico e você sente aí a euforia no ar sobre o mercado. É quando a gente já está chegando próximo do topo ou chegamos no topo do mercado. Essa fase não chegou, né? Provavelmente será só ano que vem. Provavelmente ela só vai acontecer no ano que vem. Mas o que nós queremos focar aqui na fase 1, na fase 2 e também na fase 3, porque a próxima moeda, a nossa terceira moeda da lista, né, é a Solana, porque ela já é uma altcoin menor do que o Ethereum. Olha lá, ela é a quinta maior cripto no mercado, mesmo sendo menor, ela ainda é grande dentro do mercado cripto, né? Ela tem um valor de mercado de 68 bilhões de dólares e cada moeda vale em torno de 140 dólares aqui, tá? Qual é o nosso segundo motivo para ter Solana na carteira, né? Temos mais usuários ativos do que no próprio Bitcoin e no Ethereum. Isso daqui é muito importante. Então, se nós compararmos o uso das pessoas em cada rede, né? Na rede do Bitcoin, na rede do Ethereum e na rede da Solana, o número de endereços ativos diariamente está muito maior do que nessas outras redes, né? Principalmente comparado ao Ethereum. Porque a rede do Bitcoin em si, as pessoas usam mais para segurar o Bitcoin, né? Transacionar da corretora para carteira ou da carteira para a corretora para realizar venda. Então, a rede do Bitcoin em si não é tão utilizada quanto a da Ethereum para, por exemplo, desenvolver aplicativo, realizar outros tipos de operações. Então, quando a gente compara a Solana com o Ethereum, a Solana está esmagando o Ethereum nesse quesito, né? 1,4 milhões de usuários ativos, enquanto o Ethereum fica em 500 mil mais ou menos. E ainda olhando para esse indicador, né? A Solana está em segundo lugar como a rede com maior número de usuários ativos. A que está em primeira é NIR, só que ela já é uma moeda bem menor, então por isso não está na
nossa lista, mas a Solana é a que está ganhando aqui e ela é bem grande, tá? Ou seja, ela é mais robusta no mercado. Terceiro motivo para a compra de Solana é o momento de mercado. Olha lá, Solana ela traz atualizações para combater problemas de congestionamento. Aqui estão os detalhes. A Solana, no passado, ela teve muitos problemas com congestionamento da rede, a rede travava, hackers conseguiram invadir a rede e roubar milhões de dólares em Solanas e isso afetou bastante a confiança do mercado no projeto. Não é à toa que se nós olharmos o gráfico de Solana, ela chegou a valer ali $250 em 2021-22, depois ela teve uma queda enorme no mercado de baixa e ficou lateral por muito tempo, né? Em 2023, no final do ano, ela ainda estava custando $20, ou seja, isso aconteceu porque veio o mercado de baixa e além disso, a rede estava com muitos problemas. Só que ela foi uma rede aí de recuperação, ela se reergueu e continuou melhorando a rede e por isso hoje nós vemos muitos usuários ativos utilizando ela porque ela está muito boa para se utilizar. É uma rede barata, rápida e os aplicativos dentro dela são muito bons, tá? Até melhores que os aplicativos da rede Ethereum. Por isso nós vemos a moeda sair dos $20 e chegar a $200 apenas esse ano, ou seja, já tiveram pessoas que fizeram 10 vezes o valor investido na moeda. E agora, né, depois da euforia, ela teve essa correção até os $140, até ela chegou a custar $128 aqui nessa correção. Então comprar Solana hoje está muito melhor do que comprar Solana no início do ano. Você não está comprando no hype, na euforia. Outra coisa do momento de mercado é isso daqui, ó, ETF de Solana à vista pode fazer o preço da Solana subir 9 vezes. Então, podemos ter um ETF de Solana também. Por enquanto, só uma empresa entrou com pedido, que é a VanEck, mas as outras podem vir logo em seguida, né? Pode vir a BlackRock, pode vir a Fidelity, que são as empresas mais importantes para ter ETFs no mercado, que são aquelas que atraem mais dinheiro. Então, isso daqui vai trazer bastante capital para a Solana. Já estão até surgindo rumores, né? BlackRock está solicitando os ETFs de Solana agora no mês de junho, porque o CEO da BlackRock ele já falou muito bem da Solana. Então, se tem uma empresa como a VanEck já pedindo os ETFs de Solana, a BlackRock pode entrar a qualquer momento com um pedido de ETFs de Solana. Só para você entender a importância da BlackRock nesses ETFs, né? O ETF dela de Bitcoin é esse IBIT aqui, ó. E se você notar, as barras azuis são todas referentes ao volume de dinheiro que entrou através desse ETF. Perceba que elas são as maiores barras aqui, né? Em todo o período, as barras azuis são as maiores, porque eles possuem o maior número de clientes e os clientes com mais dinheiro aí do mercado estão ali com a empresa da BlackRock. Por isso, ela é a que atrai mais dinheiro. E por este motivo, é muito importante um ETF da BlackRock, da Solana e também do Ethereum, por exemplo. Então essas são as 3 melhores moedas neste momento para iniciantes em criptomoedas e até para quem está mais avançado. Por exemplo, nas últimas semanas eu estou comprando pesado Ethereum, Solana e também o Bitcoin. Porque eles tiveram essas correções, se tornou muito mais interessante comprar os ativos. Pode ser que eles caiam ainda mais até setembro, até novembro, mas depois do final deste ano até o final do ano que vem, a expectativa é de alta forte, tá bom? A mentalidade para essas moedas é para o médio prazo, ou seja, de 12 até 24 meses, e para o Bitcoin é o longo prazo, tá? 5, 10 anos segurando a moeda. Lembra, aqueles que têm maior paciência e toleram mais essas oscilações e aportam nos momentos que ninguém quer comprar, são aqueles que têm os maiores resultados, os resultados que realmente fazem aquela mudança de vida geracional. Quem compra no hype tende a perder dinheiro. E agora, neste momento, não estamos no hype. Este vídeo, por exemplo, não vai chegar em tantas pessoas como, por exemplo, os vídeos do início do ano que estávamos mais no hype. Por isso, eu já peço para você deixar o like aqui embaixo para a gente continuar. Agora, o quarto investimento para quem é iniciante que seria muito importante é entrar no RCC. O que é o RCC, né? Meu treinamento de criptomoedas que serve aí para quem é iniciante, para quem é intermediário e até para quem é avançado. Mas nós começamos lá do básico até chegar no avançado, tá? É um treinamento que você tem acesso a aulas gravadas, só que o mais importante são os nossos encontros semanais que tem toda semana com os alunos, para tirar dúvidas sobre as aulas e também trazer o que estamos fazendo de compra, venda no mercado, trazendo uma atualização de verdade, tá? Lá nós temos uma comunidade alimentada pelos próprios alunos que já são mais avançados, tem aqueles mais básicos e também por nós, e você também tem vários outros bônus, né? Então é a nossa plataforma e esse é o RCC. Por enquanto as vagas estão fechadas e só vão abrir mais para o final do ano, mas eu já deixo o aviso para você se preparar para isso, caso você queira fazer parte da próxima turma, fechou? Então, dupla, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para você receber o próximo vídeo e eu te espero o mais breve possível lá. Um grande abraço. Falou!